Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui eu de novo gravando outro vídeo sobre ventosa terapia, porque o vídeo que eu havia gravado anteriormente ficou sem áudio. Eu gravei e esqueci de ativar o microfone e eu gravei meia hora de aula sem áudio, falando sozinho aqui, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos lá, tá? Então hoje a gente vai falar de um assunto que eu acredito que muitos de vocês já têm uma afinidade, que é a ventosa terapia, tá? Basicamente, a ventosa terapia que a gente conhece hoje é essa ventosa que é composta por esses copinhos aí de acrílico, tá? Mas na antiguidade essas ventosas eram feitas dos mais diversos tipos de materiais, beleza? Mas a ventosa que nós conhecemos hoje é essa ventosa que vem essa bomba que você retira o ar de dentro do copo e esses copinhos de variados tamanhos, e aí os kits mais modernos, vem esse negócio vermelho aí que vocês conseguem acompanhar aí no slide, esse trem aqui, ó, que é um magneto, então você já consegue trabalhar ventosa terapia e magnetoterapia ao mesmo tempo, tá? A origem dessa ventosa terapia é tida como incerta, tá? Muitos acreditam que foi na Coreia, alguns acreditam que foi na China, outros no Japão, então a origem dela é incerta. O que a gente sabe é que essa ventosa surgiu aí no Oriente, beleza? Ela faz parte aí da medicina tradicional chinesa, tá? Daqui a pouco eu vou até citar alguns livros bacanas para vocês acerca desse assunto. As primeiras ventosas, como vocês podem ver aí na imagem aqui do lado, aqui eu não sei para que lado que está estranho, eram feitas de chifre, tá? Esse chifre, ele tinha a ponta cortada, e aí se sugava com a boca o ar de dentro desse chifre, né? E aí depois tampava com a massinha, tá? Então tirava o ar de dentro do chifre com a boca e depois tapava para manter o vácuo no chifre com uma massa, tá? E aí, como vocês podem ver na imagem, essas foram as primeiras ventosas, tá? Que foram feitas com chifres. Hoje, as ventosas mais comuns de se encontrar são as ventosas de vidro e de acrílico, tá? Porém, com a evolução, essas ventosas já foram de barro, de bambu, de louça, tá? Mas hoje o mais comum é vidro ou acrílico, sendo que dessas duas a mais comum é o acrílico. O acrílico é essa tradicional que está aí na foto anterior que eu passei para vocês, tá? Porém, ela tem uma desvantagem, ela não é passível de autoclavação, e a higienização dela é um pouco complicada, tá? Porque a gente sabe que álcool não mata tudo. Então, indica-se que quando você faça o uso dessa ventosa de acrílica, ou você use uma cuba ultrassônica com detergente enzimático e em seguida finalize com álcool, ou você deixa de molho no hipoclorito, depois esfrega com água e sabão e finaliza com álcool, tá? São as duas formas aí mais eficazes que nós temos aí de higienizar essas ventosas. Em contrapartida, a ventosa de vidro, acaba se tornando mais higiênica, apesar de ser um pouco mais sensível. Se cair, quebra, não é igual a de acrílico. Mas ela é mais higiênica porque alguns tipos de vidro são passíveis de autoclavação. Então você pode autoclavar o vidro e em seguida usar. Tá? A ventosa de vidro é aquela que você precisa embeber um chumaço de algodão no álcool, tacar fogo no algodão, e aí passa esse fogo dentro do copo. Esse fogo consome o oxigênio presente dentro do copo, e aí você tem a formação de um vácuo quando você encosta na pele. Ele puxa a pele porque não tem ar, o ar foi consumido pelo fogo, né? Não, desculpa, oxigênio. Foi consumido pelo fogo, tá? Mas hoje, essa ventosa de acrílico, ela acaba se tornando mais viável nesse sentido, porque muitos locais não permitem o uso de fogo, dentro de alguns prédios comerciais não é permitido o uso de fogo. E aí fica mais complicado para trabalhar com essa ventosa de vidro, tá? Mas, em contrapartida, ela é muito mais higiênica do que a ventosa de acrílico, tá bom? Aí eu coloquei os nomes mais comuns, tá? Que se conhecem a ventosoterapia. Aqui no Brasil a gente conhece como ventosoterapia, mas aí na Coreia chama-se Buhangyopo, no Japão Suidamai, na China de Alfa, tá? São os nomes aí do Oriente, mas como nós estamos no Brasil, prazer ventosoterapia. Tá bom? Igual eu havia falado já antes para vocês presencialmente, tentem trazer tudo para o lado mais
ocidental, porque senão vocês vão ficar doidos da cabeça, tá? Porque são muitos nomes aí orientais confusos, beleza? Então, aí eu coloquei aquisito de curiosidade, os outros nomes da ventosa terapia no Oriente, mas como nós estamos no Brasil, ventosa terapia, tá bom? Atualmente, a gente usa essa bomba aí que está descrita no slide, tá? Essa bombinha aqui, ó, a gente usa ela para remover o ar de dentro desse copinho aqui de acrílico, tá? Você acopla essa pontinha aqui nesse ponto aqui e aí você vai bombeando e você tira o ar de dentro do copo, tá? Eu já sei que tira o ar de dentro do copo, Já já vocês vão entender por que tirar o ar de dentro do copo, como que isso funciona, tá bom? A gente usa essa bomba, tira o copo, e aí os chineses e os coreanos fazem muito uso da ventosa na prática clínica deles, tá? É tão comum quanto a acupuntura. No Japão, não é tão comum assim o uso da ventosa, mas na China e na Coreia, assim como a acupuntura, é bem comum, tá bom? Aproveitando aí esse ensejo, eu quero falar aqui para vocês de 3 livros que falam de ventosa terapia, tá? Tantos eu uso muito para estudar, principalmente um deles, tá? E eu usei para fazer aquele artigo lá que eu mostrei para vocês. O primeiro é esse livro aqui que é de um brasileiro chamado Antônio Augusto Cunha, tá? Esse livro aqui, como vocês podem ver, ele mostra bem brevemente acerca da história da ventosa, do funcionamento da ventosa, fala das principais reações. Olha como que eles usam lá no Oriente, olha só as costas do cara, toda roxa, tá? Então é comum lá eles fazerem bastante sangria, daí tá falando tudo, ó, o reflexo terapêutico provocado pela pressão negativa, o funcionamento, os pontos para tratamento de bexiga, de estresse, ó, pontos dos membros inferiores, o que cada área representa lá nas costas, ó. Lembra do mapinha de auriculoterapia? A gente tem um mapinha também de ventosa, onde cada área representa aí um órgão, tá? E aí a gente tem falando basicamente tudo, mostrando as técnicas, os pontos, a massagem, flash, a ventosa terapia com os pontos de acupuntura, a sangria, tudo aqui fala nesse livrinho, tá? Aí a gente tem aqui a terceira edição, mas eu também tenho a segunda edição, tá bom? Desse livro aqui. Porém, se você for optar em comprar um, eu te indico que você compre esse, tá? Vocês vão ver que ventosa terapia é um assunto que não tem tantos livros assim. Mas esse aqui é tido como uma bíblia, tá? Você vê que ele é até mais grossinho. Ele fala somente de ventosa terapia, tá? E aí ele é mais profundo, tá? O estudo dele é mais profundo. Tá falando um pouco da história, as ventosas de bambu que eu havia falado para vocês lá atrás, ó, tá descrito nesse livro também. Os pacientes aí convalescendo, tratando lá nos outros países, ó, os pacientes doentes sendo tratados com ventosa terapia. Deixa eu ver aqui o que é mais interessante. Ó, os pontos de acupuntura que você pode usar, a ventosa terapia. Deixa eu ver o que é mais importante que tem aqui nesse livro. Tá falando aqui das reações que você pode esperar depois da ventosa, as técnicas de aplicação. Ó, lá na China, no Oriente, eles usam muito esse martelinho aqui, ó. Que eu não sei se vai dar para vocês verem. Esse martelinho aí, ele tem várias agulhinhas e aí você vai martelando assim para fazer a sangria, tá? Enfim, esse livro aqui, se eu fosse recomendar para vocês, eu recomendaria este, tá? Que por sinal depois falaremos acerca de alguns casos clínicos, etiologia e patologia de algumas coisas que estão descritas aqui, que nós vamos trabalhar mais adiante, tá? Vários casos clínicos, ok? Então, ó, faz um print aí. Se você for comprar um livro de ventosa terapia, pode comprar esse aqui. Mas se você puder, tiver condições, compre os dois, que os dois são bons, tá? Mas esse aqui é a bíbliazinha da ventosa, beleza? Mais adiante eu mostro mais algumas literaturas de acupuntura que eu gosto para vocês. Tem um livrão aqui também que funciona como se fosse um atlas, tá? Esse aqui é mais de acupuntura. Depois eu mostro ele por dentro para vocês verem. Ele tá falando cada pontinho de acupuntura, tudo bem detalhado, tá? Depois a gente foca lá no outro, beleza?
Então, se vocês forem adquirir um livrinho, Ventosoterapia, Medicina Tradicional Chinesa, eu não sei falar o nome desse homem aqui não, tá? E Kai Shirali, uma coisa assim, tá? Aí tá falando aí, tem 10 métodos de ventosa aí no livro, tá falando um pouco sobre os princípios teóricos de ação da ventosa, fisiologia, história e por aí vai. Tá falando tudo de ventosa terapia, a Bíblia da ventosa, tá bom? Então, se você puder adquirir, pode adquirir esse vermelhinho aí, beleza? Eu tô parecendo alguém fazendo merchandising de livro, né? Mas não é não, gente, é porque o livro é bom mesmo, beleza? Basicamente, pessoal, voltando aqui agora ao assunto da ventosa, você vai ter a bomba e vai ter o copo. Esse copo ele tem por característica a presença dessa estrutura aqui que a gente chama de válvula. E é essa válvula aí que vai controlar a entrada e a saída do ar de dentro do copo, tá bom? Quando você retira o ar e você tira a bomba, a válvulazinha abaixa. Quando você puxa a válvula, o ar entra de volta e aí o copo solta, tá bom? E aí a gente tem essa válvula aí de adaptação para a bomba de vácuo, tá bom? E aí tem uma partezinha preta aqui, ó, que a gente acopla a bomba para poder se adaptar aqui, beleza? Basicamente, essa ventosa, como eu mostrei até ali no livro para vocês, ela pode ser aplicada em diversas partes do corpo, tá? Desde que não seja muito peludo, porque quando a gente tem uma presença de grande quantidade de pelo, fica complicado dessa ventosa segurar, tá? Porque o ar acaba entrando dentro do copo, daí vira uma pindaíba, você gruda, passa 5 segundos, o copo cai. Então a ventosa ela não é indicada para paciente muito peludo, tá? É melhor você usar uma outra técnica, senão você vai ficar colocando o copo o dia inteiro. E basicamente existem três tipos de vácuo quando a gente se refere à ventosa terapia. Quando eu puxo uma vez a bombinha, eu digo para você que o vácuo é fraco, tá? São as qualidades do vácuo. Vácuo fraco quando a gente puxa uma vez. O vácuo médio é quando a gente puxa 2 vezes. E o vácuo forte é quando a gente puxa 3 ou 4 vezes. Normalmente, na prática clínica, a gente usa o vácuo mais forte. Só que quando a gente estiver tratando, por exemplo, de um adulto, de uma criança, de um idoso, de um paciente especial, é bom que nós usemos o jato fraco e médio por conta da fragilidade vascular de algumas classes aí da população, tá? Principalmente dos idosos. A gente usa vácuo fraco em idoso. Bom, criança também por conta do susto, né, que incomoda um pouco, a gente acaba usando o vácuo fraco também. Pacientes que têm fragilidade vascular, dependendo do nível dessa fragilidade, a gente pode usar um vácuo médio, tá? Mas normalmente a gente usa já o vácuo forte, beleza? Fraco, médio e forte. Fraco uma vez, médio 2 vezes e forte de 3 a 4 vezes, beleza? Esses copinhos aí das ventosas, que são as ventosas propriamente dito. O copo a gente chama de ventosa e a técnica a gente chama de ventosa terapia, tá? Para vocês não se confundirem mais, que a gente fica tendencioso a falar sempre ventosa, mas ventosa é o nome do copo, o nome da técnica é ventosa terapia de sucção, ou só ventosa terapia, tá tudo certo também, beleza? E aí existem vários copinhos, várias ventosas que vocês podem usar aí dependendo da região do corpo. Elas são elas são feitas em vários tamanhos para se adaptar às várias regiões do corpo, tá? Você não consegue colocar um copo muito grande no cotovelo, no joelho, por exemplo. Então tem os copinhos menores, beleza? Então elas são feitas em vários tamanhos para que você possa aplicar aí no seu corpo todo, tá? Eu acredito que muitos de vocês já tenham feito ventosa terapia. Quem não fez, eu recomendo. É uma das melhores técnicas de relaxamento que a gente tem hoje, tá? Às vezes você não tá com sangue tóxico gelatinoso, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, não tá com veneno, não tá com nada, tá só estressado. Aplica uma ventosa nessa região aqui, ó, cervical, que você vai ver o nível de relaxamento. Eu, particularmente, durmo quando aplico. Tá? Lá em casa, a ventosa terapia está tão inserida no nosso contexto que até minha filhinha de 3 anos já consegue aplicar em mim, eu indicando para ela os locais, tá bom? E ela acha o máximo, por sinal. Basicamente, eu montei aqui o que seria um kitzinho de ventosa terapia ideal para vocês, tá? Basicamente, o conjunto de copos de ventosa, luva de procedimento, tá? Essa luva de procedimento vai estar inserida dentro de um kit de EPI, que você já sabe que é composto por jaleco, luva, máscara e touca. Os mais tradicionais faltam botar um ovo quando eu falo que é para usar a luva, touca, todos os equipamentos de proteção individual quando a gente for atender o paciente, não só de ventosa terapia, mas de medicina tradicional chinesa num contexto geral, tá?
Mas nós estamos no Brasil e o nosso contexto aqui é outro. Aqui a gente preza pela biossegurança. Usem equipamento de proteção individual. Ainda mais, ó, que a época que eu estou fazendo esse vídeo, ó, hoje é dia 13 de abril de 2020, agora são 16 horas e 19 minutos e a gente está vivendo a pandemia da Covid-19, que é do SARS-CoV-2, o vírus que causa aí a Covid-19. E está super em alta aí o uso dos EPIs, né? Tanto que estão fabricando até máscara aí da Louis Vuitton, que eu estava vendo que a Louis Vuitton vai surgir com a máscara agora. Tá virando até moda agora os EPIs, tá? Então usem os EPIs quando vocês forem atender paciente de medicina tradicional chinesa, tá? Nós estamos inseridos em outro contexto. Aqui é Brasil, aqui é Brasília, aqui é outra coisa, tá bom? Então usem os EPIs. Beleza? A mensagem está dada. Então, basicamente, o kitzinho de ventosa, os EPIs, aí você vai precisar de algo para fazer a sangria, tá? Ou você tem um martelinho com agulha, ou você tem uma lanceta daquelas que parecem uma lâmina, ou você tem um lancetador daqueles que parecem uma lapiseira, que você vai tac, 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 que eu acho que vocês já até viram em sala de aula. Fica a critério de vocês, e se você não tiver nada, basta assim abrir 10 agulhas de acupuntura, juntar todas elas e você pode fazer a perfuração aí do local onde está precisando de sangria, tá bom? Fora isso, eu recomendo que você use algo lubrificante para quando você for usar uma técnica que você precise deslizar as ventosas, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Se você for uma pessoa esperta, você compra um óleo mineral e coloca algumas gotas de óleo essencial, que tem propriedades terapêuticas. Sempre usar alguma coisa com propriedade terapêutica, com fundamento, porque não faz sentido nenhum a gente pegar só um creme hidratante só para deslizar, tá? Até faz, na verdade, mas o ideal é que você use alguma coisa com um princípio terapêutico, um óleo essencial de alecrim, de eucalipto e por aí vai, tá? Alguns óleos essenciais são bacanas, óleo de hortelã, de menta, tá? É indicado, tem várias vertentes aí dos óleos essenciais e, consequentemente, você vai estar trabalhando a aromaterapia e ventosoterapia, matando 2 coelhos numa paulada só, beleza? Fora isso, você vai precisar de algodão e álcool 70 para fazer antisepsia caso precise da sangria ou não, tá? E papel toalha, porque quando a gente faz a sangria, a gente arrodeia a ventosa com papel toalha para poder não escorrer sangue e melecar tudo de sangue, tá bom? Basicamente, existem vários mecanismos aí que explicam o funcionamento da ventosoterapia. O primeiro é que ela estimula a circulação sanguínea e como ela estimula a circulação sanguínea, ela estimula a remoção dos metabólitos. Porque quando eu falo em circulação sanguínea, automaticamente eu estou te falando de sistema linfático. E o sistema linfático funciona como o serviço de limpeza do nosso corpo. O sistema linfático ele está intimamente acoplado aí ao seu sistema circulatório e ele basicamente vai tirar os resíduos metabólicos do seu organismo, jogar fora o que não presta e aproveitar o que ele ainda consegue aproveitar. E a ventosoterapia ela estimula essa circulação linfática. E uma vez que ela estimula essa circulação linfática, a gente diz que a ventosa estimula a circulação sanguínea e a desintoxicação. Tá bom? Consequentemente, ela estimulando essa circulação sanguínea, ela também vai estimular um processo que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa. Como a ventosa ela vai extrair o CO2 do seu organismo, tanto que depois eu vou deixar o link do artigo linkado aqui para vocês lerem se vocês não leram, tem uma experiência que a gente faz que a gente coloca água dentro de uma ventosa e aplica a ventosa na pele do paciente. A gente vê, depois de alguns minutos, 3, 5 minutos, a formação de várias bolhas. Essas bolhas é o dióxido de carbono sendo eliminado do teu corpo, tá? Então a ventosoterapia ela tem essa vertente aí de estimular a hematose, tá? Que é a troca gasosa que acontece lá no lúmen dos alvéolos pulmonares, tá bom? Outro fator, que eu falei agora, é a hematopoiese, tá? A ventosa, ela estimula o processo de produção e maturação das células sanguíneas, tá? Que acontece lá na nossa medula óssea. É um mecanismo ainda pouco estudado e pouco explicado, mas o que a gente sabe é que ela favorece aí a hematopoiese, tá? Tanto que no meu estudo, a gente avaliou o hemograma com a ventosoterapia, se tinha alteração no resultado do hemograma quando o paciente se submetia à ventosoterapia. O hemograma mede o quê? As células sanguíneas, basicamente, chulamente falando. E a gente avaliou que teve um grau de significância bem significativo,
tá? Extremamente significativo no que diz respeito a alterações do hemograma. Então, a ventosoterapia ela vai estimular, ela vai favorecer a hematopoiese, tá? Que é o processo de liberação e maturação, além da formação de células sanguíneas, beleza? Fora isso, a gente tem duas vertentes de tratamento no que se refere à ventosoterapia, tá? A primeira coisa é que a gente pode trabalhar, duas não, três, tá? A primeira coisa é que a gente pode trabalhar os pontos de acupuntura com ventosoterapia. A segunda coisa é que a gente pode trabalhar a questão do relaxamento com a ventosoterapia. E a terceira coisa é a desintoxicação. Porém, quando eu uso ventosoterapia que fica roxo, que a gente chama de equimose, eu preciso fazer a sangria, tá? Porque não faz sentido, o paciente ficou roxo, eu quero dizer que ele está intoxicado, que ele tem a presença do que a gente chama aí de sangue tóxico gelatinoso, ou como é descrito no Oriente, oketsu, tá? Quando aparece aquela mancha roxa, eu estou querendo te dizer o quê? Opa, meu paciente está com a presença do oketsu, que é o sangue tóxico gelatinoso. Chulamente, deixa eu traduzir isso para vocês numa linguagem mais abrasileirada do negócio, é como se a pessoa tivesse intoxicada, tá? Ela está com a presença de veneno aí na circulação. Quando a gente faz a ventosoterapia e, consequentemente, a sangria, quando fica roxo, é como se a gente extraísse esse sangue envenenado, esse sangue que a gente chama de sangue tóxico gelatinoso, tá? E como a gente extrai esse sangue tóxico gelatinoso, a gente chama esse processo aí de detoxificação, desintoxicação do paciente, tá bom? Quando eu tenho a presença desse negócio chamado sangue tóxico gelatinoso ou oketsu, o paciente ele fica com a circulação sanguínea, com a circulação linfática estagnada, além da circulação energética, né? Mas vamos trazer num foco mais fisiológico. Ele fica com a circulação linfática e a circulação sanguínea estagnada, tá? Quando a gente faz essa sangria, é como se a gente liberasse a passagem aí da linfa e do sangue nos vasos e capilares. Tá? É como se a gente aí liberasse a circulação. Basicamente, o princípio da ventosa, quando eu estou falando de sangria, é retirar o sangue tóxico gelatinoso para estimular a circulação do sangue e da linfa saudável, tá bom? Basicamente, a ventosa ela vai ter por objetivo principal aí a desintoxicação ou detoxificação tanto sanguínea quanto energética, tá? Isso até nos livros são descritos já, tá? Essas duas desintoxicações energéticas e sanguíneas. E ela vai agir basicamente no local que ela é aplicada, ou se nos pontos de acupuntura, ela pode agir de forma sistêmica. Tanto que lá no Oriente eles usam a ventosa para tratar bronquite, dor nas costas, dor no estômago, câncer, diabetes, hepatite, AVC, para várias doenças, tá? Usam-se a ventosa lá no Oriente, beleza? Inclusive, doenças respiratórias, a gente tem uma resposta muito boa quando a gente coloca a ventosa nas costas, na região dos pulmões, tá? Dá um resultado bem bacana isso. Essa ventosa, no exemplo que eu dei para vocês, ela vai tirar esse CO2 do nosso tecido, da nossa circulação. E como ela tira esse CO2 da nossa circulação, ela vai ajudar a equilibrar o pH sanguíneo. Porque uma vez que eu tiro o CO2 do nosso sangue, é como se eu estivesse deixando esse sangue mais alcalino, tá? E quando a gente tem muito CO2, a gente tem o que a gente chama de acidose metabólica, tá bom? Então eu estou alcalinizando, entre aspas, o sangue. Beleza? Quando eu estou fazendo a ventosa, porque eu estou tirando aí o CO2 presente nos tecidos e no nosso sangue. Beleza? Normalmente, essa ventosa ela vai provocar um negócio que a gente chama, aquele roxo, né? Que a gente chama de equimose. Essa equimose ela vai surgir quando o sangue sai dos capilares, né? Porque a gente tem um aumento da pressão sanguínea e aí acaba rompendo os capilares e esse sangue vai parar nas camadas adjacentes da pele, nas camadas mais superficiais da pele. Quando ele vai parar nas camadas superficiais da pele, a gente tem a formação do que a gente chama de equimose, tá? Que é essa infiltração de sangue aí na pele, beleza? Quando o paciente apresentar equimose, eu preciso fazer a sangria, tá bom? Tem alguns outros casos mais adiante que nós vamos ver que ele precisa fazer a sangria. Mas se ficou roxo, eu tenho que fazer sangria, porque senão não faz o menor sentido eu fazer ventosa, o paciente ficar roxo e eu deixar ele roxo. Ele vai continuar roxo depois da sangria, mas pelo menos eu estou tirando de circulação o oketsu, que é o sangue tóxico gelatinoso, tá bom?
De modo geral, pessoal, a ventosoterapia ela é muito utilizada no Oriente, num contexto geral, para tratamento de doenças, tá? Ela é considerada um tratamento terapêutico, um tratamento complementar. Aqui no Brasil, agora que está se começando a ter as terapias complementares até nos postos de saúde, tá? Mas lembre-se que a terapia complementar, ela vai complementar o tratamento nosológico, o tratamento convencional. A ventosa não vai curar câncer, não vai curar diabetes, não vai curar AVC, tá? Mas a gente pode fazer aí um tratamento complementar, associando o tratamento médico com a ventosoterapia e a medicina tradicional chinesa. Bom, e é muito comum também no Oriente a gente associar o tratamento de ventosoterapia com acupuntura e auriculoterapia, que é o que a gente faz na nossa prática clínica aqui também no Brasil. A gente faz a ventosoterapia e associa com a aurícula, a gente faz a ventosoterapia e associa com a acupuntura, tá bom? Beleza? Aqui eu tenho uma curiosidade, que é uma das coisas que eu uso muito aqui na clínica, tá? Que é o aparelho elétrico de ventosoterapia, tá? No Japão é muito comum de se usar esse aparelho. Lá eles chamam de Suidama, tá? O tratamento de ventosoterapia. E basicamente vai consistir no quê? Eu vou ter um aparelho que eu vou controlar a pressão dele e ele vai tirar o ar de dentro do copo. Tá? A desvantagem é que esse aparelho aqui no Brasil ele é um pouco caro e normalmente ele vem só uns 2, 3 copos por kit, tá? Vem um aparelho mais 2, 3 copos, beleza? Como eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, eu dei um jeitinho que eu adaptei o meu aparelho para ele se acoplar aos outros copos tradicionais, que são os copos que a gente usa, tá? No contexto clínico. Então eu fiz uma adaptação, eu consigo controlar o vácuo do meu copo tradicional com esse aparelho aí. Beleza? É bem prático, tá? É bem mais rápido de se trabalhar, não dói as mãos, tá? E você consegue ter o vácuo controlado, tá? Depois eu posso gravar um vídeo e mostrar para vocês numa segunda oportunidade, beleza? Então tá bom. Agora que vocês já conheceram a ventosa, os tipos de vácuo, a gente parte do pressuposto da seguinte forma: apliquei essa ventosa no meu paciente e eu tive uma reação da pele, tá? Eu tive uma reação nessa pele após o tratamento com ventosa. O que aconteceu nessa pele? Tá? Nos livros vocês vão ver que são descritas aí várias reações quando a gente aplica as ventosas, tá? Mas eu destaquei aí para vocês as reações mais comuns que acontecem quando a gente aplica a ventosoterapia, tá? Primeira coisa, não é normal o paciente ficar roxo quando ele aplica a ventosa, tá? O normal é ele ficar normal, beleza? Aqui, ó, é descrito até no livro isso. Essa mesma imagem aí de vocês. O normal é o quê? É o paciente ficar normal. Depois a ventosa vai ficar levemente avermelhado, lógico, porque a gente está estimulando a circulação. Porém, logo a pele volta ao normal, tá? Quando essa pele permanece vermelha por muito tempo, eu digo que a pessoa está com a êxtase sanguínea moderada. Precisa de sangria? Precisa, tá? Daqui, a partir dessa êxtase sanguínea moderada, até a deficiência de Ti, do sangue e de Ti e de sangue no local, que é quando está pálido, eu preciso fazer sangria para estimular a circulação, tá? E extrair os venenos. Então ficou avermelhado, faço sangria. Ficou roxo, deu equimose, a gente chama de êxtase severa, faço sangria, tá? Para remover o oquetsu e estimular a circulação do sangue saudável, tá? Deu essa reação parecendo petequias, tá? Cheia de bolinhas bem pequenininhas com sangue. O que eu faço? Sangria também, tá? Normalmente isso aí acontece quando o paciente está intoxicado também pela presença do oquetsu, que é o sangue tóxico gelatinoso. Deu reação de púrpura. Reação de púrpura é quando a gente tem essas bolhas grandes aí de sangue, que vocês estão vendo aí no slide. O que eu faço? Furo a pelezinha da bolha e extraio o veneno, entre aspas, que está aí dentro da bolha. Tá? Deu bolha com aguinha. Normalmente, quando a pessoa come muita porcaria, tem uma vida desregrada no sentido de alimentação e atividade física, pode acontecer dessa pessoa ter aí a presença dessas bolhas, tá? Com aguinha. O que eu faço? Estouro as bolinhas, tá? De forma bem superficial, depois eu vou ensinar vocês. E extraio essa aguinha, tá bom? Deu bolha escura com sangue, extraio da mesma forma, beleza? E quando ao invés de ficar vermelho, roxo, fica pálido. O que eu faço? Problema, deficiência de circulação. Então eu furo para estimular a circulação, tá bom? Então vocês vão ver que quando não está normal, normalmente eu preciso fazer sangria, beleza?
Aqui eu coloquei algumas exemplificações aqui de reações comuns quando a gente se refere à ventosa terapia, tá? Algumas reações aí que podem acontecer. A primeira é a reação de água. Coloquei a ventosa, começou a marejar, tá? Esqueci, uma garoazinha, sabe, de água. O que acontece? Normalmente quer dizer que o paciente está intoxicado. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer mais sessões e de acordo com o que eu vou fazer nas sessões, a água vai parando de sair, tá? Normalmente, não é que o paciente esteja com essas doenças, tá? Mas eu coloquei para exemplificar. Paciente com câncer, diabetes e hepatite pode apresentar essa reação de água. Bom, mas não é que a pessoa que apresentou a reação de água tenha isso, entendeu? Se a pessoa tiver a doença, vai aparecer, mas se a pessoa sair água, não necessariamente ela tá com uma dessas doenças, beleza? E de acordo com o que você vai tratando, a água vai parando de sair. A segunda reação a gente chama de reação condensada, tá? A gente tem a presença do oketsu, que é o sangue tóxico gelatinoso, só que esse sangue tóxico gelatinoso, ele tá de forma granulada, tá? Ele não tá naquela bolha zona, ele tá espaçado. Normalmente a gente tem essa reação aí em pacientes reumáticos ou artríticos, tá? Principalmente se a gente fizer nas articulações, beleza? O que eu faço? Sangria. A terceira reação a gente chama de reação esparsa, tá? Apareceu uma bolinha de sangue tóxico gelatinoso, de oketsu, uma lá, uma acolá. Normalmente em casos de febre ou imunidade baixa, a gente tem esse quadro de reação esparsa. E eu também preciso extrair esse sangue tóxico gelatinoso, tá? A próxima reação a gente chama de reação puntiforme, tá? Quando a gente tem a presença de grandes grânulos com presença de oketsu, que é o sangue tóxico gelatinoso. Da mesma forma, eu preciso extrair esse oketsu, eu preciso perfurar e extrair essa aguinha ou esse sangue que está presente aí. E normalmente, em casos de hepatite, diabetes e hipertensão, eu encontro aí esse caso aí de reação puntiforme. Beleza? Para quase finalizar, tá quase acabando, quando a gente fala de reação dura, eu tenho essas grandes bolhas aí com oketsu, tá? É um grande percentual de sangue tóxico gelatinoso, normalmente em doenças mais graves, tá? Câncer, AVC, paciente cardíaco, eu tenho a presença dessa reação dura, beleza? E a gente também resolve com sangria. Uma das reações mais comuns que acontecem, tá? É a reação de bolha, beleza? Porém, você tem que verificar se você não deixou essa ventosa tempo demais, tá? O recomendado aí é que a gente deixe essa ventosa uns 10 minutinhos no paciente. Se você deixar essa ventosa por muito tempo, vai dar bolha e não necessariamente quer dizer que a pessoa está envenenada, está com presença de oketsu, de veneno, de nada disso, tá? Foi um erro seu, você deixou muito tempo. Beleza? Quando você deixa aí, ó, entre 10 a 15 minutos no local, a formação de bolhas, beleza? Então você vai deixar aí em média 10 minutinhos na ventosa. Normalmente, quando você deixa 10 minutos que aparece essa reação de bolha, eu estou querendo dizer que a pessoa tem um acúmulo também de oketsu, só que esse acúmulo está relacionado à toxina. Se a pessoa é usuária de droga, se a pessoa tem uma alimentação desregrada, se não tem qualidade de vida no sentido alimentação, atividade física, se tem hepatite, diabetes, artrose também pode aparecer, se toma muito medicamento pode aparecer, tá bom? O que eu faço? Perfuro e extraio a aguinha da bolha. Bom, aqui eu coloquei algumas contraindicações das ventosas para vocês, tá? Se você tiver com uma ferida na pele, ou teu paciente tiver com uma ferida na pele, ou tiver alguma alergia aos produtos, ao material da ventosa, a gente não faz, tá? Se o paciente tem alguma desordem da cascata de coagulação, a gente também não faz, se ele faz uso de anticoagulante, por exemplo, também, porque é lógico que o paciente vai ficar roxo. O anticoagulante ele já causa uma fragilidade vascular. Quando eu aplico a ventosa nesse paciente, é lógico, é óbvio que ele vai ficar roxo, tá bom? Cuidado ao aplicar a ventosa na região do pescoço, do ombro, tá? Porque a gente tem a presença aí de artérias importantes, como é o caso da artéria carótida, tá? E em locais que tem grandes vasos. Se eu aplico uma ventosa em cima de um grande vaso, eu posso formar um coágulo e a pessoa vai ter um AVC, ou você pode até matar a pessoa, tá bom? Então, cuidado.
Pacientes que têm quadro de edema, inchaço nas articulações, eu também não recomendo, tá? Porque vai dar alguma daquelas reações e vai ser em decorrência desse problema. E a literatura já diz que a ventosa é contraindicada em pacientes desses casos aí, porque a gente pode ter uma hiperatividade linfática e circulatória que pode facilitar esse edema, tá? Pode ficar pior. A gente não usa em paciente grávida na região do abdômen nem em pontos relacionados à fertilidade e gestação, tá? E a gente também não usa a ventosa em pacientes que têm alta tensão psicológica, tá? Aquele paciente ansioso, agoniado demais, a gente não faz. Porque a ventosa, ela segue as fases. Primeiro dói um pouco, daí depois que para de doer, você começa a ter um relaxamento, depois começa a pinicar, coçar, e só então você relaxa de verdade, tá bom? A ventosa de sucção, a ventosa terapia de sucção, como eu havia dito para vocês, ela pode ser aplicada nos meridianos de acupuntura, nos pontos de acupuntura, só que não é uma técnica tão comum, tá? Ela é muito usada na China e na Coreia. No Japão, eles não gostam muito de usar a ventosa aí nos pontos de acupuntura, tá? Aqui no Brasil se usa também, mas não tanto, beleza? E aí, você pode usar essa ventosa associada à acupuntura ou nos pontos de acupuntura para reforçar o efeito do tratamento que você está fazendo. Beleza? A sangria, normalmente você vai fazer ela quando normalmente não, você só vai fazer ela quando o paciente apresentar uma daquelas reações que eu citei anteriormente, tá? E o objetivo dessa sangria é remover o oketsu, o sangue tóxico gelatinoso, e estimular a circulação do sangue saudável, tá? A sangria, ela é excelente quando você tem algum traumatismo ou alguma dor muscular, tá? Ai, tô com um nozinho aqui no músculo. Nozinho é ótimo, né? Tô com uma contraturazinha do músculo. Faz a sangria que dá legal, dá bom, tá? Me lesionei, meti o pé na quina da porta e aí tá inchado e não sei mais o que. Pode aplicar a ventosa também, que é uma excelente opção para pós-traumatismo, e se ficar roxo, você pode até fazer a sangria, que você estimula aí a retirada desse sangue tóxico gelatinoso, beleza? E aí aqui eu tenho o segredo da eficiência terapêutica das ventosas. Se deixar a ventosa parada, funciona? Funciona. Mas se você manipula ela, os resultados são melhores, tá? Primeira técnica de ventosa que a gente chama de ventosa deslizante. A ventosa deslizante, você vai usar aquele fluido lubrificante que eu te falei lá para você colocar no seu kitzinho, e em seguida você vai deslizar essa ventosa com vácuo, tá? Ela já está presa à pele, você vai deslizar ela. Excelente para celulite, tá? Tratamentos estéticos com ventosa deslizante, beleza? Depois a gente tem a ventosa flash. Essa ventosa flash, ela é muito usada em crianças, tá? Porque é uma coisa indolor e é rápida, tá? E às vezes você pode até dar uma enganadinha na criança com barulhinho, ela vai falar, olha, olha. Ela faz exatamente esse barulho, ó. POC, tá? Esse POC é quando eu puxo a ventosa. Então, basicamente, eu vou colocar um vácuo fraco e vou, ó, puxei a ventosa. Coloquei o vácuo fraco, tirei a ventosa, tá bom? Isso a gente chama de ventosa flash. Aplico, tiro. Aplico, puxo. Aplico, puxo. Aplico, puxo. Um vácuo só, tá? Ventosa flash. E essa técnica ela é muito boa para aliviar contratura e dor, tá bom? Cólica em bebê é uma excelente técnica também. Você pega uma ventosazinha pequena, um vácuozinho bem leve e vai fazendo POC. Excelente. Usei muito isso aí nos meus filhos quando bebês e tinham cólicas. Outra técnica que a gente diz que chama ventosa com massagem, ou ventosa terapia com massagem, é essa que vocês estão vendo aí, tá? Basicamente eu vou aplicar a ventosa e vou rotacionar ela para a direita e para a esquerda várias vezes sem remover o copo, tá? Sem sair do lugar. E isso vai fazendo o que a gente chama de ventosa de massagem. Excelente técnica aí para aliviar a contratura também, beleza? Aí a gente tem a ventosa com repuxamento, tá? Com a ventosa aplicada lá na pele. A gente puxa e solta ela várias vezes sem remover ela da pele, tá? A gente puxa e solta, puxa e solta, puxa e solta. Várias vezes a gente chama de ventosa com repuxamento. Temos também a ventosa, que a gente chama de ventosa com vibração, tá? Com a ventosa aplicada, a gente dá uma agitada bem rápida no copo, ele vai estar aderido, né? E daí você vai dar uma agitada, e aí você vai rodar ele para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Então eu vou, ó, direita, esquerda, para cima e para baixo, direita, esquerda, para cima e para baixo, direita, esquerda, para cima e para baixo. E eu chamo isso de ventosa com vibração, tá?
Essa ventosa de vibração, ela é muito boa quando utilizada com magnetoterapia, que é o magnetozinho que vem, beleza? E aí, por último, quando eu faço para um lado, para o outro, para cima e para baixo, eu puxo ela de uma vez, tá? E aí a gente chama essa técnica de ventosa com vibração. E por último, a gente tem uma associação de todas essas técnicas que vocês viram antes, que a gente chama de ventosa mix. Uso ventosa flash, ventosa deslizante, ventosa com rotação, com repuxamento, com massagem. E aí eu faço isso de 3 a 5 minutos e vou ter algo parecido isso aí embaixo, tá? Nesse caso de ventosa deslizante, desse mix de ventosa, a gente não usa sangria não, porque o objetivo basicamente não vai ser tirar de circulação o Ketsu, beleza? Vai ser mais uma questão de relaxamento. E para finalizar, tá? Trouxe uma coisa importante aqui para vocês acerca dos idosos, tá? Idoso, a gente deixa a ventosa por no máximo 3 minutos, porque a vascularização do idoso, ela é diferenciada, ele já tem uma fragilidade vascular naturalmente. Então a gente precisa ter cuidado com essa vascularização do idoso, porque senão ele vai ficar roxo, pode causar outros problemas aí no idoso. Então, idoso, 3 minutos, e eu não uso vácuo forte, tá? Vácuo fraco, mais tardar o vácuo médio. Bom? E o paciente, independente de ser idoso ou não, precisa beber bastante água antes da sessão de ventosa para estimular aí a diurese e a desintoxicação. Beleza? Dúvidas, traumas, neuras, danos cerebrais, você deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.